paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos juntos, né? É uma alegria também estar junto com você que está em casa. É muito bom saber que você está em casa, às vezes por um motivo de doença, às vezes porque não pôde vir e consegue assistir o culto, participar, né? Louvar a Deus e estar em comunhão, né? Eu queria falar hoje sobre um assunto que é, assim, bem importante. Essa semana eu tive que usar bastante. E uma transformação de vida. Então, vou confessar para os irmãos aqui que é uma transformação e que qualquer um pode passar por esta transformação. Eu, quando era adolescente, eu era tão tímida e eu nasci na mesma igreja, só que eu não conversava com os irmãos da minha igreja. Meu pai era liderança na igreja, mas eu não cumprimentava ninguém, nenhum adulto. Cumprimentava, assim, meus primos, né? Eu tinha muito primo na igreja, eu cumprimentava meus primos. E na minha adolescência, eu indo para a escola. Aí, se eu visse a irmã vindo na minha direção, aí eu tinha que ir por outra rua, porque eu não tinha coragem de falar a paz do Senhor e pegar na mão da irmã. Eu fiz isso várias e várias vezes, porque eu cresci no Núcleo Bandeirante e ele é muito pequenininho, então são basicamente 3 ruas, você sempre encontra com as pessoas na rua. Eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas na rua. E com o tempo eu fui adquirindo coragem, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou ler aqui uma definição de Winston Churchill, né? As pessoas sabem quem foi. A coragem é justamente considerada a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora há pouco, de que eu me escondia das pessoas, quantas pessoas eu deixei de abençoar, de dar um bom dia, de dar um sorriso, por pura covardia, porque eu não tinha coragem de cumprimentar as pessoas, né? E a coragem, ela é evidenciada no momento que você mais precisa. E aí, para você ter coragem, você precisa de quê? Né? Assim, eu vou ser uma pessoa de coragem. Então, para o cristão, ser uma pessoa de coragem é valorizar os bons costumes e o nosso manual. Aí é difícil. Sabe por quê? Porque é mais fácil você ser corajoso para o que é errado. É mais fácil você exercer a coragem para o que não é certo. E ser corajoso no mundo de hoje, né? É ter coragem de ajudar alguém, ter coragem de mudar de emprego, ter coragem de abraçar alguém, ter coragem de fazer um procedimento médico que você precisa, ter coragem de convidar alguém para vir para a igreja. Hoje nós tivemos um grande embate ali na rede dos adolescentes, porque nós vamos ter a nossa festa daqui 15 dias, né? E está todo mundo ensaiado, todo mundo já sabe o que fazer. E nós, hoje, cada um trouxe um convite, recebeu o convitinho para estar convidando outra pessoa. E aí, adolescentes, você sabe como é que é? Eles fazem assim: eu vou ter que convidar alguém. Porque normalmente quem convida são os pais. Os pais convidam as pessoas para vir para a igreja. E aí eu falei que o próprio adolescente vai convidar alguém para vir para a igreja. Né? E aí muitos olharam assim para mim, o Caleb já falou: mãe, como é que eu vou fazer? Eu falei: convida pelo WhatsApp, faz o convite, depois você leva lá o convite na casa da pessoa. Então isso é exercer a coragem. E eu queria ler com os irmãos Tiago 2,8. Obrigada, Wilton, ficou melhor. Tiago 2,8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrarão na Escritura o que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, e estarão agindo corretamente. Aí vem aquilo que eu falei: coragem para agir corretamente. É muito, muito difícil. Eu queria ler outro versículo com vocês. 1 Coríntios 16, 13.
Tem várias traduções. A minha Bíblia aqui mesmo é diferente. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem e sejam fortes. Paulo estava falando para os coríntios. Muita coisa, né? Ficar vigilante, ficar firme na palavra de Deus, ser uma pessoa de coragem e ser forte. Por quê? Porque certamente eles estavam passando por algum vale, certo? Eles estavam passando por algo muito difícil, para ele dar esse tipo, né, de conselho. E aí, a coragem, ela é exercitada. Você pode pedir para o Espírito Santo, né? Essa ministração eu vou dividir ela em duas partes, tá? Porque eu falei para o Hamilton que a gente ia ser bem rápido e eu ainda nem olhei as horas. Domingo passado eu me assustei, foi muito longo o nosso culto, né? Então, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Por quê? Porque você precisa. Porque tudo é muito difícil, porque as coisas não são fáceis. E a coragem é um hábito a ser cultivado. Qual é o oposto, né, da coragem? Quem sabe? O medo. Justamente isso. E aí, a gente tem uma enorme capacidade dentro da gente, que apesar do medo, ela nos faz agir, e aí isso é ser corajoso. Eu já passei por situações que as pessoas falam assim, caramba, como que a Keila fez isso? Mas não pensem que eu fiz sem medo. O Hamilton falou assim, mas você tem coragem de fazer isso? Eu falei, tenho. Aí ele, mas você dá conta de fazer isso? Eu falei, dou. Ele sempre me pergunta isso, mas eu tenho medo realmente, mas eu enfrento as coisas porque eu já passei por situações muito, muito, muito difíceis. Teve uma vez que a Camila machucou aqui na chácara, e quando me entregaram ela aqui, assim, ela enrolada no lençol, ela estava desmaiada, e era muito, muito sangue. E aí o Margarido já veio com aquela caminhonetona amarela dele, e já estacionou, eu entrei. E no hospital, eu entrei assim, pensando, caramba, ela estava desmaiada. Eu falei, e a pessoa que me entregou falou assim, eu matei sua filha. Foi um acidente, tá, gente? Foi um acidente aqui, né? E aí eu peguei e fui com a mão assim naquele lençol, botei a mão no coração dela e vi que o coração estava batendo. Porque até então eu nem sabia que ela estava viva. O Margarido parou, eu fui meio que no automático para dentro da caminhonete. Você vai fazendo no automático. E aí eu comecei a raciocinar, porque o que te toma conta na hora é o medo, desespero, vontade de chorar, vontade de não agir. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes a gente já viu pessoas se descontrolarem? Aí eu coloquei a mão no coração dela, vi que estava batendo. Eu falei, ela está desmaiada. Aí eu fui com a mão assim, procurando para ver onde é que era o sangramento. Aí eu vi que era na testa. Aí eu falei, o sangramento na testa. Aí eu lembro que eu toquei nos 2 olhos. Falei, não está com o olho furado. Falei, opa, está ficando melhor. Mas o coração a mil. Quando o Margarido parou ali no Hospital do Gama, eu desci. Falei, eu desci. Gente, eu era muito nova, muito nova. A Camila tinha 2 anos. Eu falei assim, eu vou fazer o que aqui agora? Aí eu entrei pelo lado que as ambulâncias entram. Quando eu entrei, tinha um homem brigando muito com outro. Os 2 de branco. Um pagando um sapo para o outro. Aí eu pensei assim, quem briga é chefe. Eu joguei a Camila no colo dele. Falei assim, por favor, cuida da minha filha. E aquele tanto de sangue, aí ele olhou assim, ele olhou para mim, ele, tá bom. E aí ele foi cuidar da Camila. Mas eu, gente, estava a ponto de desabar. E eu fiquei, aí ele levou ela para lá, era tanto barro aqui onde estava o machucado, e ele não teve tempo nem de dar anestesia, aí ela acordou enquanto ele fazia o procedimento, tirando barro para depois costurar. E eu lembro que eu fiquei assim, em estado de choque. Tem o choque também, tem o medo, tem esses 2. Eu fiquei assim, olhando e pensando, caramba, deu certo a minha estratégia, né?
Mas se eu tivesse dentro do carro começado a chorar, a dizer que não ia dar conta, a imaginar que não sabe, que não ter assim parado para raciocinar, para tomar uma atitude de coragem, eu não teria conseguido nem entrar naquele hospital. Margarida ia ter que estacionar e me socorrer e levar as duas, né? Porque às vezes você vai socorrer um, acaba que você tem que socorrer 3. Já aconteceu isso comigo. Você vai para socorrer um e acaba que socorre 3. Porque as pessoas, em vez de se situarem e agirem com maturidade e exercerem a coragem e consolarem o próximo, ajudar, estar presente, não, eles fazem atrapalhar e bagunça tudo, né? Então, essa oposição ao medo não é uma intimidação, é ser corajoso, né? Essa oposição, né, ao medo. E aí vem um ponto perfeito para o crente. Você que está em casa vai entender agora por que eu me apego com tanta coragem nos momentos mais difíceis. Gente, eu já passei por cada situação que eu penso assim, eita, acho que agora eu vou morrer. Aí eu falo assim, Jesus, tem misericórdia. É o que vem na minha mente. O Caleb, esses dias a gente quase... O carro deu uma bambeada com a gente. Aí o Caleb disse que a única crente no carro era minha mãe. Minha mãe falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei bem calada, porque essas coisas me assustam. Fiquei calada. A Mila e o Caleb começaram a gritar como se fosse o último momento da vida deles. E o Hamilton tentando controlar o carro. A gente pegou numa curva uma poça de óleo. E aí a gente... rodou, até que se acertou. Aí o Caleb disse que a única crente é minha mãe. Então, por que eu tenho essa coragem? Estou aqui falando com vocês sobre coragem, né? Sobre enfrentar o medo. Eu tenho uma certeza comigo. Eu sei quem segura na minha mão. Em todos os momentos, desde muito novinha, eu aprendi a visualizar o meu Deus e o que Ele pode fazer por mim. Quando eu vim para o Gama a primeira vez, falaram para mim que aqui era muito perigoso. E eu tinha medo de vir para o Gama, né? Porque eu não morava aqui, vinha como namorada do Hamilton, e eu vinha imaginando os anjos ao meu redor. E eu sempre imaginei, porque a Bíblia fala, a gente entende, né, que quem comanda a nossa vida é o Senhor, e a Bíblia fala que Ele coloca os anjos para nos proteger. Eu sempre lia com os meus filhos, Hebreus, né, acho que é capítulo 3, o que são os anjos? São seres criados por Deus para estar presente, para nos ajudar. E eu lia com eles e falava para eles, quando eles eram pequenininhos, que esse exército que fala lá em Hebreus, os anjos, eles podem cuidar e afugentar qualquer situação perigosa. E é nessa mão que eu estou segurando. Às vezes eu sei, eu tenho consciência de que a situação está muito difícil, né? E tudo que eu quero é estar do outro lado do medo. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim, ouve o engatilhar de uma arma, uma situação no trânsito, e aquele temor, porque nós somos humanos, aquele temor toma conta de você. Porque você é humano. E aí o que mais você quer é atravessar esse temor e estar em segurança do outro lado do medo. E eu tive vários professores, eu fui cercada de pessoas corajosas, né? Eu lembro uma vez, o meu pai, ele falou assim, Keila, eu preciso que você vá fazer sua matrícula na escola. Gente, 7º ano. Meus meninos, acho que até a faculdade foi eu que fiz a matrícula deles, mas eu no 7º ano fui fazer minha própria matrícula. Aí eu falei, pai, eu não dou conta. E quem era a secretária da escola era uma irmã da minha igreja. Detalhe. Eu falei, não, eu não vou fazer minha matrícula. Ele, não, você vai lá, você fala com a irmã fulana. Eu falei, mas pai, eu não tenho coragem. Ele está aqui, todos os papéis, você leva, você fala com a irmã, ela já está te aguardando, eu já liguei para ela, e você vai fazer sua matrícula. Eu falei, eu não vou. Eu não vou falar com ela, eu não vou fazer matrícula, eu vou ficar sem estudar esse ano. Se eu tiver que ir lá, pai, falar com essa mulher, eu vou ficar sem estudar. Aí ele falou assim,
ele parou, olhou para mim e falou assim: o que você acha que vai acontecer na hora que você chegar lá? Aí ele descreveu para mim: você vai chegar no balcão da secretaria da escola e você vai entregar a sua documentação que ela está esperando. Aí eu falei: não, eu não tenho coragem de fazer isso. Aí ele falou assim: eu te garanto que a irmã não vai subir no balcão e morder sua testa. Ele: o que de ruim pode acontecer, Keila? Eu falei: ela morder minha testa seria uma coisa ruim. Acabou que eu fui, fiz a minha matrícula e fiquei muito amiga dessa irmã, porque a gente não consegue, o medo nos emburrece. A gente raciocina coisas que não existem. Se você precisa ir entregar um convite, ou o Caleb, ele tem um sonho de fazer um culto na rua. Lá em Águas Lindas sempre tem, e eu falo para ele que o vô dele fez muitos cultos aqui no Gama, no passado, né? E às vezes eu e o Caleb, a gente fica assistindo lá na avenida. Hoje mesmo estava tendo um culto maravilhoso lá, e as pessoas com cartazes, com faixas, né? Entregando folhetos, e ele fica encantado, né? E ele quer participar do culto desse um dia. E eu sei porque a Karina, quando ela começou a fazer faculdade, ela ia para a faculdade pregando dentro do ônibus. Então eu sei que eles são mais ou menos iguais, é uma coisa que ele tem vontade, logo, logo ele vai estar fazendo. Ele está esquematizando um jeito de fazer, porque é uma coisa, eles nasceram já assim. E essa situação de fazer este culto exige muita coragem. Fazer um culto ao ar livre, com as pessoas passando, alguns criticando, eu e o Caleb, nós passamos em todos e falamos: que maravilha de culto, Deus te abençoe, obrigado pela palavra. Tinha assim umas 6 pessoas, né? E a gente foi falando com todos eles. Isso é atravessar o medo, essa ousadia, isso de ir e fazer, né? Lá como fala em Deuteronômio, Deuteronômio 31:6. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Uai, isso está escrito na Bíblia? Então por que a gente não faz as coisas? Não toma decisões, não faz o exame que precisa fazer, não conversa com quem precisa conversar, não resolve um problema familiar que precisa ser resolvido, não confronta um parente que precisa ser confrontado, um irmão, um amigo que está fazendo algo errado. Por que a gente tem esse medo, sendo que a gente fala, né? A Bíblia fala e a gente entende que o nosso Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. E Ele tem um exército que nos protege. Então nós devemos ser pessoas, nós devemos ser conhecidos como pessoas de coragem. Não pessoas que se acovardam, que se escondem, que não falam sobre o amor de Deus por pura timidez ou medo ou receio. Sei lá o que a pessoa vai pensar de mim. Não conversa com seu colega de trabalho sobre o culto de domingo. Não conversa com seu vizinho sobre o que você aprendeu no versículo que você estudou. Aí, eu quero te fazer uma pergunta com relação à sua atitude e à sua coragem. Aonde você vai estar daqui a 5 anos? A Bíblia fala assim: o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando você reconhece que não é por você, que é pelo reino. Eu vou comentar, a Karina, ela sempre fala que a gente finge que evangeliza, falando assim para as pessoas: Deus te abençoe.
Porque a gente finge que evangeliza desse jeito, né? Porque o evangelizar é você pegar um versículo e desmembrar ele com uma pessoa. É conversar sobre o que a Bíblia diz, é transmitir o entendimento para aquela pessoa. Você simplesmente pegar um pacote e falar assim, Deus te abençoe, virar e sair, você está só informando para aquela pessoa que você crê em Deus. Você não está falando para aquela pessoa o porquê que você crê em Deus. E quando a gente raciocina aonde a gente vai estar daqui os próximos 5 anos, entendendo que somos cristãos e que precisamos evangelizar todo esse mundo, dá um medinho, não dá? Fala assim, caramba, é muita responsabilidade. Como que eu vou falar de Jesus para esse tanto de gente que tem por aí? Mas aí, se a gente der um passo, se eu der um passo, a Hamilton der outro, a Rô der outro passo, a Milena dá outro passo, a Vitória dá outro passo, se cada um de nós, né, começarmos a dar passos e passos, eu de vez em quando eu pego o culto de domingo, né, e coloco lá no meu trabalho. Aí alguém entra na minha sala, assim, no horário de almoço, aí eu falo, menina, sabe o que o pastor falou na igreja? Olha aqui. Aí eu já deixo no ponto que eu quero mostrar para a pessoa. Olha o que o pastor falou. Aí a pessoa olha, mas isso é verdade. Aí a pessoa sempre tem uma opinião. Aí ela esboça a opinião dela, aí eu posso entrar com a minha. Então, assim, existem várias estratégias para a gente estar, né, se aperfeiçoando em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu costumo dizer assim, dê-me ideias para os meus adolescentes, dê-me ideias, porque das muitas ideias é que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? E nós estamos organizando uma festa linda para o dia 6 de agosto, a festa do Eu Me Amo. Tem vários nomes, eles já deram vários nomes, mas o resumo é esse. Eu me amo, já falaram em inglês, cada um está dando uma ideia, mas no final vai ser isso, é uma festa de autoestima, né? Então nós estamos todos preparados, vamos ter 5 tópicos, trabalhando muito, e eu falo para eles, deem-me ideias. Hoje mesmo eu entreguei para cada um, eu falei, olha, amanhã você precisa me passar uma lista do que você precisa, porque você vai ter ideia. Eu tive várias ideias, a Débora leu, teve várias ideias, mas aí quando a própria pessoa, que é a que vai estar falando aqui na frente, que é o adolescente, quando ele pegar o que ele vai fazer, ele vai ler, ele vai falar, vai ficar melhor para mim, para minha didática, se eu fizer dessa maneira, porque cada um é diferente. Então esse negócio de ter estratégia, de novo o versículo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É daí que vem a minha coragem, né? Então, daqui a 5 anos, eu espero que você queira também, você que está em casa, conseguir ler Deuteronômio 31:6, diferente. Eu já estou encerrando, tá? Se a equipe de louvor até quiser subir, conseguir ler Deuteronômio 31:6 da seguinte maneira: eu sou forte, eu sou corajoso, eu não tenho medo, eu não fico apavorado por causa de ninguém, pois eu sei que o meu Deus está comigo e nunca me deixará. Eu sei que o meu Deus está comigo e Ele nunca me abandonará. A gente tem tempo para poder exercer isso. A gente tem tempo para poder deixar que isso entre dentro da gente. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sei que o meu Deus não vai me abandonar, eu sei que o meu Deus não vai me deixar, eu sei que Ele está presente em todos os momentos. E o
objetivo aqui é levar as boas-vindas dele ao próximo, é falar, né? E como meu pai me falou na infância, ninguém vai te morder por isso. Porque a gente vive num país que a gente pode fazer isso, graças a Deus. Hoje a gente estava conversando sobre a parte de cada adolescente, que cada um vai falar. Aí o outro falou assim, e por que a parte dela é assim? Eu falei, porque a parte dela é difícil. É a parte que vai falar das emoções. É a parte que vai dizer que a pessoa pode. Que ela não precisa ouvir o que os outros estão falando. Que ela consegue dentro dela mesma sentir a força. Então, eu quero que você durante essa semana entenda Deuteronômio 31:6 dessa maneira. Eu sou forte. Eu sou corajoso, eu sei que o meu Deus não vai me abandonar, eu sei que o meu Deus não vai me deixar. E eu queria que você se colocasse de pé, você também que está em casa, se colocasse de pé. E vamos orar sobre esse assunto, sobre essa semana conseguir exercer essa coragem. Né? Nós estamos elaborando um jejum, os adolescentes estão elaborando um jejum. Foi muito difícil a gente entrar num consenso, mas nós vamos entrar num consenso para estarmos jejuando, para o Senhor nos dar toda essa coragem que precisamos, né? Toda essa coragem de levar a palavra de Deus. Então feche os seus olhos e raciocine que você é forte. Deus, eu sou forte. Pai querido, a igreja de Cristo do Gama Sul é forte. Senhor, nós somos corajosos. Pai querido, nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai querido, nós entendemos que o Senhor nos colocou aqui com um propósito. De sermos fortes, de sermos corajosos, de espalhar a tua verdade, de exercermos o teu amor, de amar o próximo, assim como o Senhor amou. Pai querido, nós sabemos que é o nosso dever, que nós não podemos nos acovardar, que devemos atravessar o medo, que devemos deixar para trás tudo que nos impede de levar a tua palavra. Senhor, dá-nos estratégias. Senhor, que eu possa, ó Pai, levar a tua palavra com ousadia, que meu irmão possa, Senhor, levar a tua palavra, Senhor, sem medo, que nós possamos exercer, Senhor, o nosso ministério aqui na terra, assim como o Senhor tem falado, assim como o Senhor deixou para nós, essa sede que brota em nosso coração, de fazer a tua vontade. Pai querido, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, segura em nossas mãos, ajuda-nos, ó Deus, a atravessar este medo, Senhor, e nos enchermos de coragem. Pai querido, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos, ó Pai, nos apossar, ó Deus, nos apossar das tuas verdades, nos apossar, Senhor, de quem nós somos em Ti, nos apossar, ó Deus, da certeza de salvação e conseguir mostrar para o nosso amigo, nosso vizinho, quem é o Senhor. Mostrar, ó Pai, os teus milagres, o que o Senhor fez e o que o Senhor prometeu fazer. Pai querido, nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja de coragem, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém, Senhor, amém, ó Pai. Glória a Deus.